Bom, seguindo nossa linha de gerar conteúdos aqui através do podcast e aproveitando o momento de economia absolutamente turbulenta, com taxa de juros alta, com questão de déficit público sem controle, com uma gana de arrecadação cada vez maior por parte do executivo. Eu trago aqui o Pedro, economista, da Abraúna Capital, e a gente vai fazer aqui um ping-pong. Pedro, muito obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado em tê-lo aqui. Eu gostaria que você se apresentasse. Jaime, bom dia, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. A gente já tem uma história, a gente já se conhece, já faz alguns anos, né, um pouquinho que a gente se conhece. É um prazer estar aqui. Como você falou, o mercado ele se apresenta de uma forma um pouco mais desafiadora a nós, investidores, empresários, cidadão. Uma das minhas atribuições, uma das minhas funções aqui hoje em dia do mercado é conseguir traduzir os acontecimentos do mercado para o investidor e como isso vai impactar seu dia a dia, vai impactar seus recursos, seus resultados. Eu sou economista, estou há 11 anos trabalhando com o mercado de investimentos, o mercado financeiro. Há 2 anos, sócio da Abraúna Capital, escritório de negócios com a matriz em São Paulo, 8 unidades de negócios espalhadas pelo Brasil. E nosso maior desafio, Jaime, hoje tem sido realmente traduzir as oportunidades que esse cenário desafiador traz para os nossos clientes e investidores poderem aproveitar isso e ter uma perpetuidade de bons desempenhos nos seus portfólios de investimento. É um negócio interessante, né? Porque a taxa de juros elevada é lógico, é um instrumento de política monetária, mas que tem um viés. Por um lado, aqueles que são investidores gostam, né? Nós estamos falando aí hoje de uma inflação na casa de 5 e 5,5%, com uma taxa de juro real, com uma taxa de juros Selic 15 qualquer coisa, é um ganho real muito expressivo. Então, do ponto de vista do investidor, é muito bom. Agora, do ponto de vista da economia, ou seja, aquele que precisa de funding para tocar o teu negócio, isso tem um efeito bastante penoso, né? Tem um efeito bastante penoso e, principalmente, quando a gente está falando de custo para financiamentos, são as empresas que movimentam a economia real, que movimentam a própria arrecadação do Brasil, que ela vem da circulação de mercadorias e produtos. Quando você tem uma taxa de juros elevada, você tem uma penalização para aquela empresa, para aquele investidor que vai captar recurso. Você tem uma penalização ali. E se essa taxa alta ela começa a persistir por muito tempo, você começa a ter uma redução nos investimentos, você começa a ter uma redução na circulação de crédito, e isso acaba gerando um problema para a economia. A economia ela passa a desacelerar, o número de negócios passam a ser menos negócios, menor intensidade, em função desses juros altos. Isso pode virar um problema de recessão para a economia. Por isso, os bancos centrais, quando eles precisam tomar medidas de aperto monetário, quando o juro sobe a gente chama de aperto monetário, os bancos centrais eles não podem manter esse aperto por muito tempo, que você acaba sufocando a economia. Então, como a gente vem de 2 anos, pelo menos, de juros mais elevados, o timing para o Banco Central ele começar a diminuir os juros, ele está ficando mais próximo. Quanto tempo você acha que a gente... Porque tem a questão do que a boa prática recomenda, que é o que você está falando, não pode ficar com isso por muito tempo, e tem a questão da necessidade do governo, né? Então, por quanto tempo você acha que esse cenário de taxa de juros elevada ele permanece? Ele permanece enquanto durar a perspectiva inflacionária.
A Selic, que é a taxa de juros do Brasil, ela é uma das únicas ferramentas que o Banco Central tem à disposição que tem um efeito, o efeito na economia ali diretamente. Então, enquanto a gente tem um juros elevado e ainda não estiver comprometendo a atividade econômica, o Banco Central ele vai manter os juros desse patamar. Quando começar a dar sinalização que a atividade econômica começou a ficar comprometida, obviamente com a inflação também sob controle, aí é possível começar o processo de diminuição da taxa de juros. E é um processo gradual, da mesma forma que ela subiu 0,75, meio, 0,25, a taxa de juros não cai de 14,75 para 10 da noite para o dia, vai ser um processo de redução gradual. Mas se a gente for olhar, saiu agora o PIB do primeiro trimestre um pouco acima do que se esperava, veio 1,4, ou seja, a economia ainda está aquecida, e eu olhei essa informação à luz do que aconteceu também nas principais economias do mundo, e nós fomos, do ponto de vista do percentual, um dos destaques globais, ou seja, nossa economia continua acelerada e com essa taxa de juros alta. Se a gente for pensar, então esse é um período relativamente longo, né? Você tem que parar a economia para depois você começar a fazer o processo paulatino de redução da taxa de juros. Não é isso? Você acaba que você não para a economia, você tem que tomar a decisão olhando os anos subsequentes ali, você não pode tomar essa decisão pensando no semestre seguinte, é uma decisão pautada para 1, 2, 3, 4 anos, quando você inicia um processo de aperto ou de afrouxamento monetário. Aí, por exemplo, quando a gente tem um cenário como o Brasil, que a gente foi realmente, o PIB veio acima da expectativa, isso é positivo, puxado, obviamente, por setores pontuais, como o caso que é o agronegócio também, o setor muito forte aqui no Brasil. Se a gente fosse olhar essa notícia isoladamente, seria um bom sinal para a nossa economia e que poderia até a gente começar a ter um afrouxamento dos juros. Porém, não é só isso que a gente tem que avaliar. O governo brasileiro também, ele tem um orçamento bem endividado, o governo brasileiro ele gasta muito e pouco tem sido feito para realizar a contenção desses gastos. Quando você tem, então, um orçamento já inchado, um pouco mais comprometido, você tem um prêmio de risco mais elevado aqui no país. Então, esse prêmio de risco, apesar do resultado positivo do PIB, e você ter uma inflação ali mais controlada nos 5,5%, você ainda tem um prêmio de risco que dificulta o nosso Banco Central iniciar o processo de redução de juros. Porque o dinheiro ele precisa pagar um prêmio para estar aqui. E tem outros países também com juros elevados. A gente pode citar o exemplo dos Estados Unidos, que tem os juros lá está já estabilizado já tem algum tempo, você pode levar o seu capital para os Estados Unidos onde você tem uma segurança jurídica muito maior, segurança institucional muito maior que aqui no Brasil, por exemplo. Nessa linha que a gente abriu, de um lado tem aqueles que estão, como é que se diz lá o ditado popular, uns estão vendendo lenço, né, enquanto os outros choram, né? Como fazer do limão uma limonada? Ou seja, como é que você, que dá para você apresentar para nós aqui de oportunidades e o que dá para você falar, tem essa oportunidade e tem esses riscos, não caminhem por aqui. Legal, esse tópico ele é muito importante porque é nessa hora que a gente começa a ter uma distinção de comportamento do investidor experiente e do investidor amador. Vou dar um exemplo prático. O investidor amador, nesse cenário de juros altos, ele fica ali seduzido por trabalhar principalmente com a taxa de juros com o CDI. Isso está errado? Não pode dizer que está errado. Porém, quando você tem um juros alto, o investimento no título público do Tesouro Selic, por exemplo, ou
CDB, com liquidez, esse investimento ele passa a ser atrativo. E o investidor, a ver ali o ganho acima do 1%, que é uma taxa que todo mundo fica confortável, quando está acima de 1%, atenção, né? Quando está acima de 1% ao mês, não tem problema. Quando está abaixo, nossa, precisa revisitar tudo. Não deveria ser assim, mas é assim. O investidor amador, ele fica confortável ali, ao estar alocado em CDI, em Selic, porque o juros está alto. Porém, ele despreza a oportunidade que está bem à frente dele. O investidor com mais experiência, ele já entende que o juros alto é ótimo para o caixa dele, para os investimentos financeiros de curto prazo. Porém, esse patamar de juros garante para ele também perpetuidade de boas taxas, perpetuidade de rentabilidade. Como que ele faz isso? Ele usa esse momento para investir em títulos que pagam inflação mais 6, inflação mais 6,5, inflação mais 7, mais 7,5, que até Tesouro Nacional, a gente teve recentemente inflação mais 7,5, é algo assim extremamente raro. Pré-fixados também, que é uma taxa que você contrata e você tem até o final do seu contrato, até o vencimento do título, uma taxa pré-acordada. Então o investidor com mais experiência, ele começa a olhar esse momento de mercado e ele sai do CDI, ele não fica. O caixa, obviamente que está ali, tá com uma boa recompensa para o caixa, mas os investimentos mais de longo prazo é a oportunidade de você perpetuar esse ganho alto. Aí o que vai acontecer com o outro investidor, que é o investidor com menos experiência? Esse investidor, quando o Banco Central começar a reduzir a taxa de juros de novo, o investidor inexperiente ele vai olhar e falar, nossa, mas minha aplicação financeira começou a pagar menos. Preciso fazer alguma coisa, preciso tirar daqui. Só que aí ele vai querer tirar o dinheiro do caixa, do CDI para investir, e ele não vai encontrar as mesmas oportunidades que ele encontra no cenário de juros altos. Quer dizer, de uma forma simplista, o que você está me falando é que nesse cenário de taxa de juros elevadas, a forma de você capturar este prêmio é você ficar em outros indexadores, não vou dizer que é só a inflação, mas outros indexadores que não ficam atrelados à Selic, que tem uma correlação direta com a taxa básica de juros, porque na hora que você tiver a inversão da curva, ou seja, começar a cair, você vai perder o valor e você não vai conseguir voltar para cá, para onde você teria outros índices, né, de correção. É isso, né? Exatamente. A gente pode falar sobre prêmio de risco. Como o prêmio de risco base aumentou, então, para você fazer a troca de indexador para o IPCA, por exemplo, o que é mais vantajoso para você, Jaime? Me responde. O que você prefere? Você prefere comprar um título IPCA mais 7,5, um título do governo, Tesouro IPCA mais 7,5 é um IPCA mais 5,5? Qual que você prefere? Lógico, né? O 7,5. Só que esse não é o comportamento padrão do investidor. O investidor, ele olha esse título IPCA mais 7,5, ele só vai se interessar por ele quando ele tiver IPCA mais 5. Ele vai deixar essa oportunidade passar porque ele fica ali confortável no Tesouro Selic. Só que ele vai deixar esse prêmio de juros passar. O Tesouro Selic ele dá uma percepção de taxa nominal e não num indexador que ele fica mais confortável, de fato. Agora, nessa linha de fazer do limão uma limonada, aquele que tem disponibilidade, ele captura, mesmo no curto prazo usando a Selic, no longo prazo perpetuando esse ganho outros índices. Mas isso tem na economia real, o que vai acontecer, né? As pessoas começam a sair de ativos, como é que era o termo que vocês economistas usam? Os ativos reais, né? Se bem que eu acho que é tudo real, mas os ativos reais, imóvel, carro, você começa a sair disso e você se sente atraído pelo mercado financeiro, né? Como se não fosse real também, mas você vai para o mercado financeiro. E isso você começa a ver, primeiro, um desinteresse, e a gente vai falar no outro podcast sobre a construção civil, mas você vai ver um desinteresse por esses ativos,
vai começar, e aí é o que o governo deseja, você reduzir o ímpeto da economia, então você começa a ter mais imóveis com preços mais baixos, menos vendas de carros, menos vendas de carro, você começa a ter mais oportunidades. Então, sobre essa égide do mercado real, você também tem uma série de oportunidades, né? Sobre o mercado real, quando a gente diz assim, patrimônio imobilizado, seja bens móveis, imóveis também, sempre vai existir demanda por imóveis, demanda por área para construção, propriamente veículos também, isso sempre vai existir esse tipo de demanda. O que a gente tem observado nos últimos anos, e aí eu posso trazer uma reflexão para você um pouco mais, para a gente ir um pouco mais a fundo. Por que antigamente, Jaime, o imóvel físico, de tijolo mesmo, ali, era a principal escolha de quem tinha sobra de capital? Por que o imóvel sempre foi tratado como o investimento de segurança? Porque a gente tinha uma economia instável, a gente tinha vários padrões monetários sendo colocados à prova, aí a gente precisava trocar, até que finalmente, com o Plano Real, a economia ela se estabilizou. A partir do momento que a gente começou a ter uma economia mais estável, a gente começou a observar uma mudança no padrão de investimentos também da população. Então, o imóvel, que sempre foi ali um porto seguro, quando a gente tinha oscilação muito grande na economia, principalmente com a inflação, e até quebra de moedas vigente aqui no Brasil, hoje a gente vive um cenário de mais estabilidade. Então, a gente começa a olhar que o dinheiro alocado no imóvel, frente ao dinheiro alocado no investimento financeiro, que também conta com segurança jurídica, também conta também está na titularidade, na posse do investidor da mesma maneira, é um bem do investidor, a gente começa a ver grandes diferenças se formando em rentabilidade, principalmente diferenças em liquidez. É muito mais fácil você trabalhar com o seu patrimônio em títulos do mercado financeiro do que você trabalhar com o seu patrimônio imobilizado. E hoje a gente também vê que você pode acessar categorias de investimento imobiliária pelo mercado financeiro também, tendo margens mais elevadas para você nos seus recebimentos mensais, tendo mais liquidez também para você fazer a troca, você desinvestir e investir em outro empreendimento. Então, assim, hoje o mercado ele teve uma alteração muito grande, principalmente foi a questão da segurança institucional. O Brasil de 2025 é um Brasil muito mais seguro que o Brasil antes do Plano Real, isso é inquestionável. Isso tem se traduzido também numa mudança de comportamento dos investidores. Você sabe que essa é uma das coisas que a gente coloca aqui na Yorkstone. A gente bate muito na tecla sobre formalização, sobre compliance, muito na linha do que você falou. O país hoje é um outro país, seja porque nós evoluímos de fato, seja porque o mundo como um todo também tem outras perspectivas e também evoluiu. Então, aquilo que te trouxe até aqui não é o mesmo movimento que vai te levar para os próximos anos. E aí você se depara com esses pensamentos jurássicos, que é o outro termo que a gente usa aqui dentro. Então, questão de sonegação, a questão de vamos partir para o ativo real, vamos comprar o imóvel. Não, acho que esse mundo ele não volta. Não dá para dizer que 100%, sim, não será de taxa de juro real, há um ímpeto ainda dos mais antigos de querer sair do tijolo e ir para o mercado de poupança até. E depois o efeito contrário, quando ele começa a cair, no governo anterior, quando a gente chegou a fantásticos 2% de taxa básica, todo mundo achava ver isso de novo, hein, gente? Muito difícil. Eu nem achei que eu fosse conseguir ver isso.
Mas todo o pensamento da economia popular mudou, porque ninguém queria mais deixar dinheiro em poupança, deixar em CDB ou qualquer um outro título. O pessoal queria ir para a economia real. Vamos comprar terreno, vamos comprar imóvel. Não era verdade aquele cenário, não é verdade este cenário de agora também, acho que esse cenário de 15, não sei como você acabou de dizer, mas não é real, isso tende a se acomodar num outro patamar, que não é o 2, mas também está longe disso daqui. Mas, enfim, de fato, é que o agente econômico tem que pensar diferente, mesmo e parar um pouco dessa coisa da gangorra, né? Então, olha, subiu a taxa de juros, corre tudo para cá. Caiu a taxa de juros, corre tudo para aquele lado. Mas é um processo de uma economia de um país jovem e de uma economia que está evoluindo, que está amadurecendo, né? Seja pelas ações internas ou externas. E aí, pegando esse gancho, fala daquela pergunta sempre de $1 milhão, como é que vai ficar o dólar? Porque aí Você derruba o economista e já. Não, essa derruba todo mundo, porque assim, a gente aprendeu a tentar precificar dólar. Não dá para você... Precificar moeda é uma aventura, né? Mas a gente tem alguns mecanismos que você atenua, você consegue colocar alguns intervalos que dá... Mas na hora que você tem as situações políticas do globo, geopolítica, retomando, aí pronto. Aí não dá para você conduzir por aí. Me fala um pouco como é que você vê esse cenário. Só fazendo um complemento na questão anterior, e eu já entro com a parte do câmbio, do dólar. No escritório, na Brauna, a gente optou por fazer uma assessoria patrimonial para o nosso cliente, tá? E dentro dessa assessoria, a gente também trabalha com aquisição de imóveis, aquisição de bens móveis também, e em paralelo com o mercado de capitais. Por que a gente fez isso? Como você bem falou, que existe uma gangorra, entra aqui, sai daqui, faz isso. Quando você trata tudo no mesmo ambiente de negócio, você faz operações mais estruturadas de que você não tem penalidade para você desalocar seu capital, você não perde tanto custo de oportunidade de um lado, você tem que abrir mão da oportunidade de um lado para você conseguir investir na outra. Então a gente consegue fazer essa assessoria de uma maneira completa que, tirando uma grande percepção que às vezes o mercado tem um preconceito com o assessor financeiro, fala assim, não, eles não gostam de imóvel, não gostam de... é só mercado. Não, a gente também gosta. Tá? Não é assim. Algumas empresas que não fazem esse trabalho mais completo vão falar para você que o imóvel é sempre uma porcaria, mas não é verdade. Tá? Então, assim, acho que é importante a gente traçar uma estratégia para o investidor, para ele personalizada para ele poder ter um pouco dos dois mundos e usar as ferramentas corretas para se alavancar no imobilizado, para utilizar o financeiro. Agora, essa questão do dólar. Essa parte do câmbio, que sempre que alguém pergunta para onde vai, qual vai ser o valor, né, do dólar, assim, qualquer pessoa que te responder com um número, é impossível essa pessoa não estar chutando. Porque o câmbio ele depende de muitas variáveis econômicas, tanto internas do Brasil, a gente está falando, ele depende da economia real do Brasil, ele depende de políticas também do governo, políticas públicas do governo também influenciam. Ele depende da economia global, ele depende das questões particulares de parceiros comerciais do Brasil. Vou dar um exemplo, a China, que é um grande parceiro do Brasil para exportação de minério de ferro. Quando a produção da China ela passa por uma redução de expectativa, isso impacta diretamente o nosso minério de ferro, que é a nossa venda direta ali para a China. E isso influencia também na venda do produto que é em dólar. Isso interfere no nosso câmbio também. Então,
Quando a gente vai falar de câmbio, a gente olha quais são como está a nossa economia hoje, qual é a perspectiva que a gente tem para o final do ano que vem. A perspectiva ela não é boa, porque internamente nós continuamos sendo um país com um risco alto, principalmente por causa do fiscal. Os juros altos ele ajuda a segurar um pouco de capital aqui no Brasil, mas você tem outras questões ali que estão imperando, como por exemplo a nossa guerra moderna, a guerra comercial lá dos Estados Unidos, que o Donald Trump, presidente ali dos Estados Unidos, iniciou uma tentativa de recuperação do poder de investimento das indústrias americanas, de diminuir o déficit americano por meio de tarifas de importação para outros players mundo afora. Dentre esses players, China, União Europeia, até algumas coisas resvalam aqui no Brasil. E não tem como a gente ignorar isso na precificação do dólar. Tá? Só que, e aí, como que a gente vai fazer uma análise, sendo que a tarifa, ele muda, ele negocia, ele dá um prazo para começar, aí ele volta atrás com o prazo, dá mais 90 dias, depois dá mais 30 dias. Como que a gente monta um modelo para estudar para onde vai o dólar? Isso começa a trazer aversão a risco. E a aversão a risco, intuitivamente, para onde que vai o dinheiro? Vai para lá, para os Estados Unidos, para moeda forte. Aí você tem um efeito aqui no Brasil que a gente não consegue metrificar em número ali, exato. Quem conseguir isso, essa pessoa vai ficar muito, muito rica, né? Mas o câmbio tende a valorizar. O dólar tende a subir, porque o dinheiro, a aversão a risco, não vai levar o capital para onde o investidor se sente mais seguro, que é nos Estados Unidos. Essa ainda é uma... Eu te confesso que eu não tenho olhado esse fluxo, mas isso é uma verdade ainda, quer dizer, mesmo com toda a instabilidade política do Trump, ainda o capital ainda se sente atraído pelo país que, em tese, é livre de risco, né? Quer dizer, a gente aprendeu a pensar em Estados Unidos como um ativo livre de risco. Ainda é assim? Isso não está arranhado? Que livre de risco, nada é livre de risco, né? Mas você pode escolher tomar mais risco ou menos risco. O Brasil, ele é um país que, proporcionalmente, sua participação na economia, ela é muito menor que a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é mais de 50% da economia global. Ainda assim, os Estados Unidos é a preferência de destino do capital quando o investidor ele começa a sentir uma aversão mais elevada a risco. Sim, os treasuries dos Estados Unidos são um destino para o capital, a Bolsa Americana também, porque apesar de você falar que tem mais instabilidade política, compara a instabilidade política, a segurança jurídica dos Estados Unidos com a segurança jurídica do Brasil. Isso é um tema delicado, bem delicado. Nos Estados Unidos, as regras elas são claras e dificilmente as regras elas têm modificação ali do mercado de capitais. Aqui no Brasil, a gente até outro dia estava discutindo tributação de dividendo. Você tem ali capital investido, o governo está querendo tributar o dividendo. Isso mexe com a projeção, o planejamento de investimento de longo prazo. Nos Estados Unidos não tem essa imprevisibilidade. Então continua sendo um destino de capital e, assim, na nossa experiência aqui no escritório, a gente está vendo muita migração de dinheiro do brasileiro para as contas no exterior também, para diversificação. Isso era um movimento muito discreto ali em 2019, depois da pandemia esse movimento começou a se intensificar um pouco, e nos últimos 2 anos a gente viu um aumento bem significativo na diversificação internacional dos investidores, seja pessoa física e até pessoa jurídica também. Esse é um movimento que a gente sentiu por outras razões aqui no nosso escritório, talvez políticas,
ideológicas até, mas de fato é uma tendência. Eu só não senti que assim, era para os treasuries, para a economia americana. Estou vendo algumas tendências diferentes. Talvez também pelos prêmios de risco. Acho que isso é uma conta que você tem que colocar. Então você tem que, na hora que você vai fazer a remessa, você tem que pensar na moeda, o momento que você acerta a saída, você já tem um ganho razoável. E lá, dependendo do ativo que você coloca, o tipo de prêmio de risco que você tem. Mas voltando um pouco aqui para dentro do Brasil, vamos falar sobre a questão do déficit público, a questão do IOF que está. Eu até achei, quando a gente marcou essa conversa, achei que a gente ia ter fatos novos, mas parece que o ministro jogou para mais alguns dias na frente. O Congresso está meio arredio, mas o fato é que, vamos voltar um pouquinho, nós vamos ser vistos pelo médio, o grande e o pequeno agente econômico, né? Pensando com o pequeno. Você que depende do capital de giro e que sente na veia essa questão do aumento da taxa de juros. Você tem taxa de juros e agora, a cereja no sorvete, você tem um aumento no custo provocado pelo IOF. É muito, né, para quem já tá sangrando, né? Mas tem o contexto de como o governo está. Me fala um pouquinho de como que você vê isso. Primeiramente, toda a sinalização que o governo nos passou, isso independente de agora de partido político, de qual governo, o governo sempre tem buscado aumentar a arrecadação porque ele tem dificuldade em controlar despesa. Tá? Então, o governo ele vai procurar alternativas para aumentar essa arrecadação. Quanto a isso, eu acredito que o aumento de arrecadação é um consenso. Todo mundo entende que eles querem aumentar carga tributária, que é arrecadar mais. Estamos fechados com isso, certo? Quando você vai falar em medidas eficazes, efetivas para isso, elas vêm por meio de pacotes ali do Ministério da Fazenda. Tá? Eu acho muito difícil a gente discutir ali essa questão do IOF, principalmente, porque nem mesmo esse pacote do governo ele está garantido, ele pode ser derrubado. Como outras medidas, que o IOF ele vinha mais agressivo inicialmente, com uma arrecadação mais agressiva inicialmente, porém teve uma repercussão extremamente negativa dos agentes de mercado. E quando eu digo agente de mercado, gente, não é o pessoal do financeiro só que trabalha com investimento, crédito bancário, gente de investimento. Não, o mercado é os empresários, as pessoas que empregam, que fazem negócios, que tomam crédito, que fazem investimento no país. Todo mundo ficou assustado com isso. Tanto que o ministro da Fazenda voltou atrás e no outro dia de manhã já deu entrevista, foi se explicar. A gente tem que entender que a sinalização ela é muito clara. Nós temos dificuldades de cortar despesas, nós precisamos aumentar a arrecadação. Da onde vai vir? Existem outras correntes, e eu acho e entendo até que você, Jaime, pode até entra mais nas suas especialidades aqui. Por exemplo, tributação sobre capital de herança, de doação, herança, sucessão. Hoje a gente tem um teto, uma taxa teto aqui no Brasil, que alguns estados praticam hoje, não de 8% de imposto sobre o capital de herança. Está sendo discutido para essa próxima reforma agora da reforma tributária, não essa que passou, mas uma nova modificação, de aumentar o teto do TCMD de 8% para 16%, que seria dobrar.
o teto. Ou seja, vamos supor, o Jaime deixou ali R$1 milhão de herança, de sucessão. Antes, o custo do imposto era o máximo poderia ser 80 mil. Agora ele pode ir para 160 mil. É um impacto muito grande. É um impacto grande na arrecadação. E pasme, estive recentemente estudando sobre o assunto, estive em congresso sobre o assunto reforma tributária. 16% é a corrente mais forte dentro do governo, mas existe uma corrente querendo um imposto de 21% e uma de 27,5%. Então, assim, se dobrar o teto do imposto de sucessão já era um problema, a gente pode até triplicar esse valor, entendeu? Existe a possibilidade, não é a mais forte é ali para 16%, mas existe também essa possibilidade. Então, o governo está dando os sinais que ele quer aumentar a arrecadação. Outro ponto, ficou de fora dessa última reforma, dividendo de fundos imobiliários, aluguéis de fundos imobiliários, continua isento. Investimentos em infraestrutura, pela lei de incentivo fiscal, continua isento. Certificados recebidos do agronegócio, investimentos no agro, houve modificação na originação desses títulos, eles precisam ser mais claras o investimento do recurso no agro, também serve para o imobiliário, isso mudou, porém continua em isenção. Mas assim, o que a gente enxerga? Se o governo ele resolveu ir por um caminho de aumentar um imposto que impacta diretamente o empresário a tomar crédito. Crédito normalmente vira investimento. O investimento ajuda a melhorar a circulação de mercadoria e serviço na economia. Isso ajuda a oxigenar o país. Se eles mexeram ali, a gente fica receoso de que assim, não vai demorar para o ITCMD mudar, não vai demorar para uma tributação em cima de dividendo, uma tributação em cima de aluguel e dos produtos isentos passarem a deixar de ser isentos. Isso está tramitando, Pedro? Não, hoje não está. Mas Mas qual que é a sinalização que a gente está vendo? É do aumento de arrecadação. Você tocou bem no assunto. O nosso intuito como Yorkstone é a gente antecipar movimentos e prevenir os nossos clientes sobre eventuais riscos. E de uma forma bastante, acho que até lúdica. A gente tenta colocar isso para o nosso cliente de uma forma lúdica e até meio óbvia. E o que você colocou é exatamente o óbvio. E muito bem colocado. Porque se você precisa arrecadar, o governo, principalmente esse governo, a gente não quer aqui tomar nenhum viés político, mas é um governo expansionista. Sendo expansionista, ele precisa de funding, de combustível para esse crescimento que ele coloca, de despesas pelo menos. E aí ele vai buscar onde? Ele vai buscar arrecadação. E na hora que ele vai arrecadar daquele que menos tem, ou seja, ele já está sangrando, é sinal de que, olha, eu vou fazer coisas mais contundentes, ou seja, ele vai olhar sim a outra ponta, que é aquele que tem mais disponibilidade e que está sofrendo menos. Concordo plenamente com você. E ele tocou num ponto bastante curioso, né, Jaime, que a gente sempre aborda nos nossos bate-papos aqui, que é o ITCMD, né? Eu acho que é onde pega bastante, porque a pessoa, a renda, a herança, ela é tributada, né? Passou do limite da isenção, ela é tributada, e isso afeta todos os brasileiros, porque uma hora tem alguém morrendo, toda hora tem alguém morrendo, né? Hoje, a Constituição Federal, de fato, limita a 8% essa tributação. No estado de São Paulo é aplicada a alíquota em 4%, só que já existe um projeto de lei que vai ampliar, majorar essa alíquota de 4% para 8% de forma progressiva, tá? Ela vai chegar até o limite da Constituição, hoje, né? Que a Constituição impõe, e existe sim uma grande movimentação para que essa alíquota de 8 seja de 16, de 21, porque nos países de grandes fortunas
tem essa aplicação de uma alíquota mais agressiva, né? Mas eu entendo que aqui o status social do Brasil não permite uma aplicação tão agressiva assim, né? Porque vai atingir uma parcela da população frágil economicamente. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla de ter um bom planejamento patrimonial e sucessório, para que evite-se você estar pagando impostos e tal, ter um planejamento. E dá para fazer isso em vida, mudar um pouco a questão da mentalidade do brasileiro, né? Que nunca vai acontecer comigo, vou deixar para resolver na última hora. Não, que dá para fazer um planejamento muito bem feito no começo. Eu costumo falar que o planejamento sucessório já começa quando a gente faz a escolha do regime de bens no casamento. Já começou lá atrás. Aí você já está fazendo nisso, mas sim. Pensei, mas não falei. Pensei, mas não falei. Mas só para pegar o gancho da questão do IPCMD. Você vê que na pandemia, esse é um movimento global. A conta que a pandemia deixou, ela tem que ser paga de alguma forma. Então, todas as economias falam em taxar as grandes fortunas, que é um termo bastante leigo, mas é isso, como forma de você financiar esse déficit que foi criado com a pandemia. Estou falando déficit da pandemia, mas tem economias que têm déficit por outras razões. A economia americana tem outros vetores, a economia da Europa tem outros vetores, mas o fato existe um déficit e a maneira mais sensata, do meu ponto de vista de leigo, não é você onerar a produção. Seria o caminho mais fácil você taxar aqui o patrimônio às grandes fortunas, porque você não vai parar a economia de uma maneira geral. Isso muito, muito leigo. Mas caindo aqui para o nosso micro, o governo e os dois, o anterior e esse, eles têm o mesmo discurso. Por outras razões, mas têm o mesmo discurso. Eles estão olhando para essa questão das grandes fortunas. E isso eu digo que a gente vai sempre, nos nossos materiais que a gente coloca, a gente só vai discutir o hiato de tempo, mas não o que vai acontecer. Então, de fato, eu concordo, tem uma questão política grande, porque quem vai aprovar essa taxação dessas fortunas, normalmente aqui e em qualquer lugar do mundo, é justamente quem vai aprovar, justamente quem tem as grandes fortunas, o que dificulta demais a aprovação. Mas, para o nosso cliente que está consumindo aqui esse conteúdo do momento da economia, e pegando aquela pergunta que eu falei sobre fazer do limão uma limonada, é um momento que tem muita oportunidade. Você ainda consegue fazer um planejamento sucessório, uma reorganização patrimonial, de forma que, a hora que essas regras forem impostas pelo legislativo, você já tomou a vacina, você já se preveniu. Do ponto de vista de investimentos, você tem ferramentas, o Pedro bem colocou aqui, de você perpetuar esse ganho fazendo uso de profissionais que saibam te mostrar o risco, a rentabilidade e essa perpetuidade. Então tem muita oportunidade, não é um cenário que a gente vai falar, todo mundo perde. Você tem muita chance. O que você precisa fazer é a boa prática, vamos ouvir aqueles que são especialistas. Então, o conteúdo da York é nesse sentido, da gente estar sempre discutindo assuntos que vão agregar para quem estiver ouvindo, e vocês são, pelo escritório que vocês têm, são referência, tamanho, você pela tua especialização e bagagem, então a gente caminha no mesmo sentido. Então, risco não é problema, ele só tem que ser conhecido. A nossa atuação é uma atuação muito complementar. Quando a gente avalia o que tem acontecido com as grandes fortunas, quando a gente diz assim, grandes fortunas, não é o investidor que tem
hoje R$1 milhão, R$10 milhões, está falando de um investidor que tem 500, que tem 700, uma parcela assim muito pequena da população. Essa parcela, ela já deu o passo de conversar com você, Jaime, de estruturar a casa, o que for para transformar numa pessoa jurídica, transformar, o que for para colocar, fazer de elisão fiscal, de economia de tributo, esse público ele já te contatou para fazer isso, ele já fez a proteção judicial do CPF, tentando desatrelar os riscos de um processo, de um bloqueio. Ele já te contatou para isso. Esse investidor, essa pessoa também já entrou em contato com o escritório, como o meu escritório, para fazer uma maior eficiência de alocação, aproveitar das isenções, para estar ali sabendo em primeira mão de tudo que acontece, podendo ter as movimentações ali de forma... Esse investidor já fez isso. Só que o que a gente está vendo hoje? A régua está descendo. Então a gente vê que a partir de 2020, como você bem citou, a gente começou a ver o cliente que tem 50 milhões, 100 milhões de patrimônio, ele começou a olhar para isso com um pouco mais de intensidade. Essa pessoa começou a te chamar para conversar. Eu aposto com você que o assunto PJ, holding, isso foi uma coisa que você ficou cansado de bater nessas teclas, offshore também. Com certeza isso foi bem tratado aqui, né? A gente vê agora que esse investidor, que a parte do mercado de investimento ele já estava também ali olhando, ele começou a olhar para esse lado da York Story também, que é essa proteção fiscal, elisão fiscal. Só que hoje, agora 2025, intensificou-se muito também no ano passado, a gente começou a ver essa régua caindo um pouquinho ainda. O investidor com 10 milhões, 15 milhões ali, esse investidor ele começou também a cutucar para ter uma solução para os imóveis dele, para ter uma solução para as empresas dele, para a sucessão dele, ele começou a se mexer. Então, esse movimento no Brasil, ele é um movimento claro, que as pessoas entenderam que a situação do governo é de arrecadação, ela é de aumento de carga, as pessoas elas estão indo, procurando um planejamento, né? E a gente vê que a régua ela começou agora a ficar a descer um pouco mais. Não é algo mais isolado para aqueles patrimônios gigantescos. A gente está vendo um patrimônio de 10, 15 milhões se preocupando com hold, com diminuir imposto sobre aluguel, de recebíveis mensais ali. Eficiência fiscal mesmo, né? A gente viu que a eficiência fiscal ela está em pauta. E ela começou a ser mais difundida também, tendo em vista que para o investidor, independente agora da faixa, se é 1 milhão, se é 10 milhões, se é 20, ele tem que ter a casa arrumada, ele tem que entender onde estão os riscos dele. Isso é uma empresa como a York faz esse trabalho, a Brauna também faz esse trabalho. A gente identifica ali onde estão os riscos, né? Você tem soluções ali também de atuação direta nessa parte. Esse é o primeiro passo. Primeiro, deixar a casa em ordem, o alicerce da casa em ordem. O segundo passo é aproveitar as oportunidades de mercado também. Porque hoje nós temos veículos que a gente consegue trabalhar com certa mobilidade do capital, a gente consegue trabalhar com isenção de imposto, que assim, quando você tem a isenção de imposto, você tem um ganho líquido mais elevado, isso permite você também tomar um pouco menos de risco para você ter o mesmo ganho líquido, do que você ir atrás de um investimento nominal mais elevado, um pouco mais arriscado. Você pode ter essa compensação na isenção. Para o investidor pessoa física que hoje trabalha com aqueles investimentos tradicionalíssimos, né, o LCI, o LCA, existem outras categorias de investimento tão seguras quanto essas modalidades, pagando mais, com mais liquidez, com mais mobilidade do capital, e você podendo até financiar a economia real de fato, não deixando seu dinheiro preso num balanço bancário, né? Pedro, a gente acabou avançando muito, é sempre uma prova. Sempre que a gente se reúne, essa é a temática, a gente longe, avança no prazo.
Olha, queria muito te agradecer. A gente vai repetir sobre outra temática. Agradeço muito que você tenha vindo. Agradeço o pessoal lá da Abraúna também por ter liberado você para estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Para os nossos seguidores, fica aqui a mensagem de que tem muita coisa acontecendo, coisas de efeito imediato, coisas que vão um pouco mais de tempo. Continue nos seguindo nas redes sociais, a gente vai tentar, na medida do possível, estar antecipando estes fatos, né? Pedro, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Fico à disposição para tirar dúvidas. Sempre um prazer estar aqui. Assim que possível, a gente vai repetir, né, Jaime? Sem dúvida. Um grande abraço.